Olá, sejam bem-vindos ao canal Evoluir Estudos. Eu me chamo Débora. Por aqui nós conversamos a respeito do ser multidimensional que nós somos, o ser físico, mental, espiritual e emocional. Nós falamos sobre a interação com outras dimensões, sobre comportamentos, sobre atitudes. E hoje nós vamos falar a respeito dessa situação de uma pessoa que foi demitida do trabalho por causa de um problema na coluna. Bom, a princípio a gente já tem um pensamento como que alguém vai ser demitido se está adoecido, né? Eu tenho a informação de que era um concurso público e que esta pessoa já tinha o problema de coluna antes de ingressar nesse trabalho. Nós podemos pensar o que diz a lei, o que eu penso sobre isso, se isso é uma justiça, é uma injustiça, qual é o meu ponto de vista, o que a sociedade diz sobre isso, isto está certo, está errado? Então, hoje o objetivo é a gente entender os pontos de vista e como nós nos posicionamos. Eu só dei essas informações e é tudo que eu tenho. Eu soube que uma pessoa foi demitida do trabalho por problemas de coluna e sei que era um concurso público. Apenas isso. Eu não tenho mais detalhes. Eu sei o que a lei diz a respeito disso? Ela foi indenizada, não foi indenizada? Como ela poderia se defender? Eu preciso me colocar no lugar da pessoa para entender o sentimento dela, preciso me colocar no lugar da empresa para entender o porquê dessas atitudes, porquê dessa razão de demitir uma pessoa. E eu preciso principalmente me colocar no meu ponto de vista, o que eu sinto quando eu escuto isso. Eu consigo emitir uma opinião, um julgamento, e é sobre isso que nós estamos falando. Quando nós ouvimos uma notícia, um relato, uma informação, nós vamos buscar mais detalhes, nós fazemos perguntas, nós pensamos o que a lei diz sobre isso? Ou eu penso a respeito da injustiça sobre o lado, sobre a ótica sentimental, sobre a grandeza espiritual, sobre o lado humano, sobre o lado caridoso? Isso tudo responde a respeito de mim mesmo. Eu busco meu autoconhecimento analisando como eu me comporto diante das situações, que atitudes eu tenho. Eu começo buscando informação, observando, ou eu deixo para lá, não é problema meu. Isso tudo responde a respeito de mim. E se nós formos analisar bem essa situação, nós não temos mais detalhes. Nós não sabemos quem estava certo e quem estava errado. Qual foi a condução do problema? Qual foi o comportamento deste ou desta funcionária? Nós não sabemos o andamento. Quais foram os contratos de trabalho? O que diz a lei em detalhes? Você sabe o que diz a lei? Muitas pessoas que estão me assistindo sabem os direitos trabalhistas, sabem os deveres das empresas e os deveres do ser humano. Será que todos sabem? Quando nós pensamos nos deveres do ser humano, nós pensamos que a injustiça veio de que lado? Pois nós não temos informação de como foi a condução e nem o comportamento, como eu disse antes. Então, eu trouxe esta reflexão para que nós analisemos a nossa capacidade de observar e a nossa capacidade de julgar. E ir além disso, estudar os nossos sentimentos em relação a isso. E se fosse comigo? E se fosse com alguém da minha família? Como eu me sentiria? Do mesmo jeito que com um estranho? São apenas reflexões. Eu devo buscar maiores informações sobre a lei? Eu faria isso para me inteirar mais? E se for uma pessoa conhecida, eu vou buscar auxiliar ela com esclarecimento, com consolo, com alerta sobre o comportamento dela? Eu não sei qual é o caso, mas tudo traz respostas sobre mim mesmo e também sobre as outras pessoas, porque afinal, para o autoconhecimento, não há pergunta que fique sem resposta. Se nós soubermos conhecer os nossos sentimentos, as nossas atitudes e os nossos comportamentos diante das coisas,
das pessoas e das situações, entender sobre o nosso relacionamento com tudo, nós conseguimos viver melhor. E nós estamos fazendo um plantio com uma bela colheita para a nossa própria vida. Bom, se você está precisando de auxílio ou quiser participar dos nossos grupos de estudo, você está convidado. Seja muito bem-vindo ao canal Evoluir Estudos. Comente, conte a sua história, o que você faria e o que você sabe a respeito de um caso como esse. Você entende de lei? O que você sente? Até mais. Muito obrigada.